Então você está iniciando com o seu CapCAD, acabou de instalar ele aqui no seu AutoCAD. Você vê essa ribbon aqui com essas áreas, então temos gerenciar, geodata, topo, sinalização horizontal e vertical, segurança, utilidades CAD e aqui sobre a conta do CapCAD. Beleza, para começar, você vê aqui que em gerenciar tem coisas que são bastante abrangente, né? O que o programa oferece. Mas para iniciar, a gente também quer iniciar de uma maneira, já começar a fazer alguma coisa, né? Então o que a gente pode fazer é aqui nas placas, sinalização vertical, insere vertical, vou clicar, abre essa janela aqui, onde eu vejo aqui que eu tenho placas, uma lista que eu posso clicar e ir vendo minhas placas. Então beleza, eu quero então agora, eu quero simplesmente inserir essa placa, sem configurar nada no programa. Eu fui lá em implantar, como você viu, eu dou aqui um ponto, o prompt sempre me dá a dica do que eu tenho que fazer. Agora eu posso rotacionar e tenho aí minha plaquinha inserida com algumas informações aqui. Beleza. Inserir mais uma, clico aqui, agora manter, clicar aqui em manter. Então, sem muita configuração, eu já consigo fazer alguma coisinha no meu CapCAD. Eu reparo também que o meu bloco, eu posso selecionar ele, vejo que tem esses pontinhos que aparecem, então eu posso estar movendo, fazer meu arranjo. Também vejo essa setinha aqui, o que é isso? Posso definir diferentes aparências para o meu suporte, ou mesmo deixar sem suporte. Vamos agora inserir alguma item de sinalização horizontal. Vamos aqui em biblioteca viária e vamos inserir uma seta. Beleza, está pedindo ponto, clicamos e lá vai a seta. Ok. A gente vê aqui que tem algumas coisas que falam sobre eixo, velocidade, algumas opções. Também aqui temos algumas coisas aparecendo, cap vídeo. Se eu clicar eu vou para o vídeo do YouTube. Nesse momento agora eu quero inserir uma faixa. Clicamos aqui na faixa. Vemos aqui este quadro também, que tem bastante opção. Mas se a gente já quiser brincar em inserir alguma coisa, e mesmo se você não lembra o tipo de código, o padrão CONTRAN, você vem aqui e você pode inserir, escolher uma imagem. Então quero essa aqui, uma branca tracejada. Ok. Então eu quero apenas criar e ativar o layer. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Foi criada a minha faixa. E se eu dou uma linha aqui, eu consigo desenhá-la. Muito bem. Eu vejo aqui também, voltando no comando, que eu tenho aqui esse ícone aparecendo. O que acontece se eu clicar? Ele me convida a abrir um arquivo de exemplo, que a gente pode abrir, e aí a gente poderia testar mais os comandos. E aqui a gente vê também que temos o atalho para o vídeo, que você poderia clicar, ir para o vídeo e seguir e fazer o tutorial. Ou seja, está tudo bem centralizado aqui na própria forma. Você encontra os caminhos para o vídeo e para o exemplo. Então isso se repete em muitos comandos. Vamos passar agora para os eixos. Você, com o seu novo CapCAD instalado, você quer brincar com alguns eixos. Eu acho que a grande capacidade do AutoCAD está realmente nos eixos. E você abre aqui de novo, o comando eixos. É o primeirão aqui. E você vai ver esta tela,
onde também você tem aqui um projeto exemplo. Então vamos ativar, ver o que acontece. Ele dá essa informação aí pra gente. Ok. Então vamos deletar isso. Voltamos para isso. Agora vemos aqui também, é interessante nesse campo aqui de baixo, sempre tem informação. Então já tenho o meu projeto ativado, o meu padrão, as configurações que vêm de um padrão que estão aqui em projeto. Vou até mostrar para você. Você vê aqui, você pode definir os projetos que vêm totalmente configurados com formatos, atributos e cerca de, acho que tem uns 30, mais de 30 itens de configuração cada um deles. BR legal e por aí vai. Mas ele vem por default, ele vem aqui com esse CapCut de default. Então voltando aqui nos eixos, aqui temos umas ações rápidas. Então se eu simplesmente dou aqui um create e zoom to, eu vejo que eu tenho dois eixos criados que se refletem aqui no meu quadro. Então se eu clico em um, clico em outro, ele me diz qual eixo eu estou usando. Se eu dou um duplo clique, eu vou para diversas configurações que a gente não vai entrar aqui em detalhes, tem vídeos sobre isso. Agora eu quero rapidamente brincar com esses eixos aqui. Então eu vou escolher inserir um estaqueamento, vamos ver o que dá. Foi estaqueado aqui o eixo, ok. E se a gente agora se a gente viu naqueles primeiros comandos que tinha algumas informações sobre eixo, se eu volto aqui no comando de inserir elementos, eu vejo que o alinhar ao eixo já está habilitado e eu posso sair jogando meus elementos aqui. E o que é esse Cap Dynamic que aparece aqui em tantos outros comandos? Ele quer dizer que o que você muda depois aqui, ele vai mudar dinamicamente. Então afastamento do eixo eu estou mudando e você viu aqui que ele muda também. Inserir uma plaquinha aqui. Eu estou vindo no Ribbon, mas todos os comandos, ou muitos comandos, se eu venho configuração de usuário, eu tenho aqui os atalhos de comandos, né? Então aí ele me dá aqui uma ideia do que são esses comandos, esses atalhos, e também aparece aqui, você vê aqui entre colchetes e N, esse seria o atalho, né? Então muitos comandos, os mais usados têm sempre atalhos. Ok, voltando aqui para as placas. Vamos agora uma placa, e agora eu quero dar a opção ponto clicado para eixo. Uma placa aqui a manter. Clico num ponto, ele já me deu a placa aqui, e agora veja que as informações são preenchidas, latitude e longitude, e estaqueamento, né? Também o comando de faixas, se eu volto nele aqui, eu vou ter a opção habilitada de extrair segmento do eixo ativo. Eu quero essa opção e vou escolher aqui uma LFO3 e dar um OK. Clico dois pontos e está feita aí minha LFO3, uma cadência de 2 para as taxas, mas isso é sempre modificável. Voltando para mais ações do eixo aqui, para a gente dar uma treinada boa. Agora eu quero criar algumas anotações no meu eixo. Ver que as anotações foram criadas aqui, de comprimento, raios, ângulos, PCPT. Fazer um rápido web map. Aqui foi gerado, então dá para ter uma visualização dos nossos eixos. E vamos nesse momento deletar tudo que temos aqui.
e vamos jogar a opção de desenhar faixas. Então quero que seja desenhada 2 faixas de cada lado, esquerdo e direito. Sem mais delongas, vamos ver. Aqui vemos que foi desenhada 2 pistas de cada lado, com acostamentos e algumas faixas. Essa pista, então, em todo o decorrer do trecho, tem 2 faixas por 2. Poderia ter 4 por 3, por exemplo. Então você vê que foi desenhado 4 lado esquerdo e 3 lado direito. Expandindo esse conceito agora, se a gente... Primeiro vamos jogar uma velocidade nessa via. Então vamos aqui definir. Ele está explicando que você pode definir ela aqui rapidamente, ou você pode ir para o comando de eixo propriedades, que aí você tem muito mais opções. Então é o que estamos tentando fazer em todo o decorrer desse vídeo, mostrar que as coisas podem ser feitas com simplicidade, mas também, se precisar, elas oferecem muitas outras opções. Já que estamos em propriedades de eixo agora, aqui também temos dados de aprendizagem, sempre vem nessa cor aqui. Estamos falando de largura de via, ela pode ser variável, também tem um vídeo sobre isso, mas se eu carrego o meu exemplo aqui, você vê que em seguida o botão de plotar também mudou de cor, então vamos simplesmente ver o que acontece. Então vemos aqui que ele fez um eixo, voltando aqui para aqui temos uns parâmetros, esses parâmetros viraram isso aqui. Temos um eixo que vem de fábrica com diversos elementos, simplesmente para a gente poder ver como o CapCAD tem recursos, né? Voltando aqui para o quadro de eixos, e agora eu quero desenhar os eixos auxiliares, que são eixos que você pode definir também, a qualquer momento. Ou seja, um eixo, além de muitas propriedades que ele pode ter, ele também pode ter como propriedades outros eixos. E também quero desenhar, esse é o eixo, eu também quero desenhar bordos, que são, os bordos podem ser definidos também. Aí estão. O comando para definir tudo isso está aqui embaixo de eixos, em eixos auxiliares. Então temos aqui, não vou entrar em detalhes também, mas podemos definir bordos assim sob medida, não só os bordos que acompanham a pista. Eu vou deletar esse eixo aqui e agora eu quero desenhar uma faixa de pedestres. Está aqui em horizontal, especiais, faixa de pedestres. Sem mais delongas também, é um montão de opção, mas eu só vou selecionar 2 pontos. Aí ele fez um negócio meio estranho, porque eu estava com algumas opções meio malucas aqui, que ele sempre se lembra das últimas opções. Muitos comandos também eu vou ter presets. Então ele está usando o último usado, e eu quero um padrão CT aqui. Ele já consertou. E nesse caso ele fez do lado certo. Se ele tivesse feito do lado errado, aqui também o Cap Dynamic, ele permite que você mude os atributos. Então aqui a gente está mudando o atributo. E ele vai aqui refletindo as mudanças. Voltar de novo para CT. Beleza. E também quero inserir preto de contraste, retenção de entrada e de saída. E quero que sejam divididas. Assim eu consegui fazer rapidinho uma faixa de pedestres aqui. Aqui também, se eu quero fazer um outro tipo de linha, eu posso simplesmente limpar essa sinalização. Seria como? Eu vou deletar o eixo também. E vou aqui em horizontal, tools, limpar. Dou OK rapidamente, seleciono o que eu quero limpar e dou 2 pontos. Tá feito aí. Agora eu quero nas faixas
desenhar aquela amarela tracejada. Acho que é essa. Dou ok. Um ponto, outro ponto. Aí com muita simplicidade eu já consegui fazer a minha faixa. Se eu não estou feliz com ela, eu posso mudar aqui dinamicamente. Para continuar a brincadeira aqui, os arquivos que já vêm com o AutoCAD, o CapCAD, vamos agora vir para eixos auxiliares. Vamos selecionar aqui zebrados, vamos dar um zoom e vamos desenhar os selecionados. Você vê que ele desenhou aqui umas formas de zebrado que vamos trabalhar com elas. Vamos limpar de novo essa via. Pronto, limpamos o que não queremos. Vamos para aqui em especiais, temos o primeiro é o zebrado triangular, é o que queremos. Também sem se preocupar com nada, só selecionar entidades. Aí você tem feito o seu zebrado. Aí você pode dar seus trims. E você pode, inclusive, esse é um zebrado mais simplificado, você pode ter o detalhado também, que aí ele faz um desenho mais bonito. Vamos fazer um outro zebrado aqui. Selecionar entidades. Opa! As linhas precisam coincidir no bico do zebrado. O programa está dando um feedback. Ok. Então vamos consertar isso aqui. Vemos que não está unindo. Vamos unir. E rodamos o comando novamente. Agora vamos brincar com algumas opções. Você vai mudando e vê que o comando acompanha. Você pode brincar nos valores, selecionar presets, o que é bem interessante. Alguns padrões que nem são brasileiros. Estão aqui incluídos também. E também temos aqui, bom, já conhecemos as tags aqui, Cap Dynamic, Cap Video, vamos assistir um vídeo sobre zebrado e outras informações e exemplos também. Ele abre um arquivo de treinamento que podemos seguir com o vídeo. Também uma coisa que está por toda parte no CapCAD é que você pode, mesmo que você fechou o seu AutoCAD e abriu de novo, você pode selecionar tudo que você fez com o comando SS, que está aqui também. Em selecionar por entidade. Então você clica apenas um item da sua criação e ele seleciona todo essa entidade, todo esse grupo. Voltando aqui para o eixo, vamos de novo deletar tudo. Vou digitar eixo aqui no de comando, ele vai desenhar o eixo. Voltamos aqui no comando de gerenciamento de eixos. Vemos que temos dois elementos aqui, esse e esse. E queremos criar um terceiro. Então, muito simplesmente, eu vou criar duas linhas aqui, dar um fillet, dar um raio. Ok. Se eu quero mexer nesse raio, eu posso rapidamente usar este comando aqui. Eu posso percorrer meus vértices e mudar os raios, sempre mantendo a tangência. Está legal. Aqui no comando eixos, vamos então adicionar um novo segmento, que vai ser esse cara aqui. Clicamos, já apareceu aqui. Se a gente clica, ele já dá a metragem, já dá outros parâmetros aqui. Você percebe agora, eu vou
jogar uma placa aqui digitando IP, insere placa, IR1. Ok. Ele já entende esse eixo como um eixo de trabalho. Também ainda falando dos arquivos que vêm de exemplo, também aqui podemos fazer inserções em lote com o CapCAD. Por exemplo, inserir toda a sua sinalização vertical existente que você tirou aí no seu cadastro. Temos um exemplo aqui em coordenadas, que poderia ser assim, vindo do Excel, ou assim em quilômetros. Vamos usar o de quilômetros. Então você viu que eu simplesmente vim aqui em vertical, em Tools e no assistente, para inserção de placas em lote. Escolhi os que vêm de exemplo. Eu vou testar esses pontos aqui. Eu quero saber se eles caem no meu eixo. Os pontos foram inseridos aí. Então está ok. E agora vamos inserir essas placas aqui. Um pequeno relatório. Uma falhou, que podíamos inspecionar o que aconteceu. A ideia aqui é ser didático mesmo, então vemos que foram inseridas placas, mas eu mudei de ideia. Essas placas estão como manter e agora eu quero que todas elas sejam implantar. Então eu digito aqui no meu teclado IMP, ou poderia vir aqui em vertical, mudar todas para escolher implantar e seleciono todas. Aqui foi feita a mudança. Também poderia, por exemplo, retirar uma placa. Uma outra convenção é feita aqui. Então agora vamos brevemente também tirar um relatório bem rápido sobre essas placas. Podemos ir aqui em Output, Reports, vários tipos também, queremos o vertical. Então foi feito aqui um breve relatório padrão também sobre as suas placas, com muitas informações, atributos, dados do eixo e vários outros. Estamos usando o padrão CapCAD Default, como foi falado, mas se fosse, por exemplo, um BR Legal 1 ou 2, esses relatórios já viriam nesses padrões. Também podemos inserir itens viários no decorrer do nosso trecho. Eu vou inserir aqui, temos uma biblioteca aqui que já vem com CapCAD. Vamos inserir um acesso nesse ponto, ele é puxado para o eixo. Tem configurações de como é feita essa aproximação ao eixo. Os itens também, como foi feito com a vertical, os itens viários também podem ser inseridos em lote aqui. Tem um comando que vem com exemplos também, você pode inseri-los. Podemos inserir, além do eixo, um perfil vertical. O perfil vertical também vem com dados de exemplo. Você encontra eles aqui. Tem um vídeo também explicando, usando todos esses dados de exemplo, fazendo análise de proibições, de inclinação, de visibilidade. Vocês viram que lá no eixo eu defini uma velocidade para o eixo de 80. Mas, na verdade, eu quero ter duas velocidades diferentes, diretrizes. Então, no comando propriedades, eu posso fazer as velocidades segmentadas. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, sem muita explicação. E vou dizer que nesse ponto aqui mudamos para 80. A gente repara que tem uma seta aqui que indica para a gente o sentido do eixo.
Então, se eu quiser agora plotar esses valores só para ver como se comporta aqui, então eu tenho a de 60 e aqui a de 80. Então, beleza, vou colocar uma linha aqui só para... Vou deixar assim mesmo com essas cores, porque agora a gente vê que os comandos, algumas opções eu tendo a velocidade definida vão ser habilitadas. Então, se voltamos agora ao nosso comando aqui de inserção de pavimento, você vai ver que justamente esse critérios aqui, essa habilidade do comando de detectar propriedades do eixo, que no caso aqui é velocidade, mas pode ser qualquer, inclusive inventadas propriedades. E você simplesmente vê aqui que um comportamento é diferente inserindo a seta numa área de 60 para uma área de 80. Isso já é tudo calculado pelo programa. Também por exemplo, a sinalização horizontal tem um comportamento diferente. Agora ele já, sabendo que a velocidade está habilitada, ele habilitou essa opção aqui. E agora se inserimos, vamos para essa LFO2 mesmo, vamos inserir no eixo, então na área de 80, e inserir a mesma coisa na área de 60. Agora eu vou deletar as outras linhas para que a gente possa ver melhor. Aí você vê que as cadências foram desenhadas diferentemente, 4x12 na região de 60, de 80, e 3x9 na região de 60. Todos esses critérios é como se chama mesmo aqui no CapCAD, eles também são definidos. Então, se a gente vem aqui em propriedades do eixo e critérios do eixo, você vê que ele te dá uma lista aqui de todos os itens que o Criteria Set, por exemplo, o que vem como default CONTRAN recomendado, né? Mas pode ter qualquer outro padrão ou critério ou conjunto de critérios que vai relacionar os elementos, a propriedade com uma saída. Então aqui a bordo direito ele relaciona a velocidade com uma cadência e relaciona a velocidade com setas e assim por diante. No caso das áreas das placas convencionais, seria o tipo de via. Então, se a gente voltar aqui nos eixos, a gente vê que temos um atalho rápido para a definição de tipo de via. Todas são apenas atalhos rápidos, né? Aqui em propriedades a gente vê muito mais detalhado isso, podendo... Aqui são os que vêm de fábrica, você pode criar novas propriedades. Bom, tem outros vídeos sobre isso, né? Mas o que eu queria fazer aqui bem rapidamente é definir um tipo de via. Por exemplo, rural estrada, ok. E beleza, agora se a gente insere uma placa aqui, por exemplo, uma R1, a área vai vir dessa configuração. Se agora a gente seleciona aqui novamente, claro que isso não acontece na vida real, né? O trecho ele não muda, né? O tipo de via, mas aqui para fins de demonstração e de aprendizagem, vamos mudar para rural rodovia agora. Então, se inserirmos agora outra R1, ele já vai entender um outro L para a placa aqui. Foi diferenciado. Claro que eu poderia ter esses trechos segmentados e da maneira que eu quisesse. Então, aqui voltando para o comando de inserção de placas mesmo, a gente vê que
o cap critérios aqui ele dá essa dica de que esse comando tem essa possibilidade. Vamos demonstrar rapidamente aqui com nossos eixos definidos a formatação de pranchas. Isso se encontra aqui em Output, articulação de folhas. Para ser rápido aqui vamos selecionar A3 Landscape, que é um formato bem usual, e simplesmente gerar para ver o que acontece. Então foi gerado muito facilmente aqui no Model Space toda essa formatação aqui de pranchas. E continuando do eixo 1 para o 2, seguindo a continuidade. E aqui em Paper Space foi feita toda a formatação, com nortes, com rotações, detalhes, preenchimento de folha, VDM seria preenchido também, se estivesse definido, velocidade. E é isso, muito tranquilo de fazer. Para finalizar, vamos voltar aqui no nosso primeiro eixo e vamos inserir uma placa aqui, mas é uma placa que vamos diagramar agora. Com o comando de diagramação de placas do CapCAD. Queremos um template de municípios e podemos agora detectar a velocidade do eixo que já tínhamos definido lá no começo. Então vamos detectar a velocidade. Ele já sabe os tamanhos de letras e vamos chutar aqui o nome de 2 municípios e calculamos dimensões de placas. Arredondamos os valores. Agora vamos apenas definir o bloco do WG. Na sequência ele já pergunta se a gente quer inserir a placa. Vamos inserir. Clicamos num ponto. E aí vemos que foi criada a placa conforme a definimos. Então temos aqui vários outros templates onde podemos, com essa simplicidade, dando um query aí na velocidade da via, já clicar uma placa de acordo com o que queremos. Vamos dar uma brincadinha agora com a parte geográfica do CapCAD, os dados geográficos. Por exemplo, esse mesmo eixo aqui, se eu venho agora em identificar um ponto, este aqui, se eu clico num ponto, ele me dá uma série de informações, inclusive atalhos para Google Maps, Google Street Maps. E também eu posso visualizar usando o Street View. Então se eu venho aqui nesse outro eixo aqui, e vou aqui para o meu comando de Street View. Você vê que é gerado aqui, é mostrado aqui a região que eu estou. Você pode ver esse mesmo eixo aqui. E agora eu posso clicar no meu AutoCAD e ver se há dados de Street View. Ele mostra aqui para mim. E a recíproca também é verdadeira. Eu posso vir aqui para um ponto e quero ver agora esse mesmo ponto no AutoCAD. Então clico aqui e me é sinalizado o ponto aqui. Vamos abrir agora um arquivo zerado e vamos fazer uma pequena brincadeira. Vamos voltar ao comando de identificar ponto geográfico. E aqui você vê que eu tenho eu posso conseguir uma coordenada aleatória do Brasil. Vamos clicar. Então aqui, caiu essa aqui. Vamos inserir um ponto. Você vê que foi definido, você não precisa entender de sistema de coordenadas, mas ele, a partir desse ponto aleatório, ele já sabe qual é o melhor sistema de coordenadas a ser usado. Então agora beleza, inseri esse ponto. Agora se eu venho aqui no GeoLibrary Brasil,
eu tenho os dados geográficos do Brasil organizados para mim. Ele já vai lembrar o sistema de coordenadas, que foi o último usado. E agora eu quero desenhar esse município aqui que eu estou, clicando num ponto. Foi desenhado. Vamos dar um zoom aqui. Então, esse é o município Lusiana. E agora eu quero também desenhar a UF, que era Paraná, mas se eu não sei, eu posso simplesmente clicar no ponto. Também poderia selecionar aqui. E também quero desenhar todo o Brasil, os limites brasileiros com os fusos, só para a gente se localizar bem. Então, tá aí, Brasil, estamos no fuso 22. E para a gente dar ainda uma incrementada, vamos agora inserir imagem de fundo no AutoCAD mesmo. Esse é um comando nativo do AutoCAD que é assessorado pelo CapCAD. Então, a única coisa que eu tenho que saber aqui é selecionar o fuso que ele pede aqui. Prosseguir. Então, nessa tela selecionamos o fuso. Next. E é isso. Já vemos o nosso mapa aí inserido, não é? Então vamos tentar achar algum dado aqui, por exemplo, de Street View. Então podemos mudar aqui para estilo de ruas, que a gente consegue achar alguma cidade aqui, é mais fácil. Achamos esta. Vamos ver se a gente deu sorte de ter Street View. Vamos aqui para GeoIdentify, assistente Street View. É legal trabalhar com dois monitores, mas você vê aqui o mesmo aqui no Google Maps. Vamos então, temos Street View, legal. Então vamos no CAD mesmo. Eu quero clicar num ponto do CAD, essa rua aqui, e ver a imagem Street View. Aí está. Aqui com essa imagem jogada aqui, poderíamos talvez começar de base aqui para traçar um eixo. Então eu gosto de trocar essa cor. É uma maneira fácil de trocar aqui a cor do cursor. Eu vou servir aqui em configurações de usuário. Aí você vai mudando até chegar numa cor mais fácil de ver. Aí você poderia ir traçar um eixo, né? Aí temos um vídeo também que explica, dá algumas metodologias de como traçar um eixo com imagens e por aí vai. Finalizando sobre dados geográficos, se eu estou aqui no Google Maps e quero uma maneira fácil de ver este mesmo região no AutoCAD, é simplesmente aqui copiar a coordenada, vir aqui no comando .identify, simplesmente colar aquele URL aqui, Ctrl V, ele já faz a conversão da URL e já encontra o melhor fuso. Aí podemos inserir um ponto, dar um zoom na área e fazer o mesmo processo para inserir a imagem de fundo, inserir os dados brasileiros e por aí vai. Uma maneira de definir o seu ponto para o seu projeto.